tu entraste há pouco tempo no mundo de inteligência artificial, provavelmente já te sentiste perdido com tantos termos novos que existem. Alucinação, agente, RAG, prompt, o que é que estas coisas querem dizer? É como entrares num país novo e não saberes falar a língua. Então, neste vídeo eu vou-te ensinar 13 termos de inteligência artificial que te vão ajudar a navegar este mundo. Vão-te ajudar a perceber os vídeos, as notícias, o conteúdo ou aplicar estas coisas no teu negócio. O meu nome é João Cocelo e eu sou programador há 6 anos, estudo ou aprendo sobre inteligência artificial praticamente todos os dias há 2 anos. E vamos entender os termos desta forma. Primeiro eu vou dizer qual é o termo, depois vou dizer qual é o significado e depois vou dar uma explicação do que é que ele quer dizer, porque é que ele existe e outras coisas. Primeiro termo, prompt. Significado, a instrução que dás à inteligência artificial. Pensa na prompt como a forma como tu direcionas a inteligência artificial. Pode ser algo muito simples como dá-me 3 exemplos de como é que a energia solar funciona, ou pode ser algo mais completo, dá-me um plano de 30 dias para aprender a programar em Python com exemplos e exercícios. Então, é a forma como tu queres que a inteligência artificial te responda. É o mesmo que uma pessoa, se lhe fizeres uma pergunta de sim ou não, ela vai te responder sim ou não, teoricamente, mas se fizeres uma pergunta complexa, que precisa de uma explicação longa, ela vai dar uma explicação longa. Segundo termo, engenharia de prompt. Significado, técnica de escrever prompts de forma estratégica. Isto é a diferença entre pedir algo bastante simples como dá-me algumas dicas de marketing e pedir algo completo e estruturado. Dá-me 7 dicas de marketing para eu fazer esta semana para um restaurante italiano em Lisboa com um budget de 500 euros. A IA responde de acordo com aquilo que tu lhe dás. Se tu lhe deres algo fraquinho e mau, ele dá-te uma resposta simples e genérica. Se tu deres algo completo e estruturado, ele vai dar uma resposta boa e completa. Terceiro termo, LLM. Significado, Large Language Models. Quando falamos do ChatGPT, do Gemini, do Cloud, o que é que estamos a falar? É exatamente destes LLMs, que são modelos com milhões e milhões de dados, com artigos, websites, textos, muita informação, e basicamente eles conectam a informação, entendem padrões, entendem o que é que está lá escrito, percebem o contexto e depois começam a ligar os dados e a perceber e a funcionar como se fossem quase um de nós. Então, isto são os modelos que têm os dados nos servidores destas empresas e são estes modelos que têm realmente a inteligência artificial dentro deles. Quarto termo, dataset. Significado, dados que servem de matéria-prima para treinar um modelo. Imagina uma biblioteca gigante com milhões de livros e artigos. E os livros estão estruturados. Primeiro vêm os livros com o título A, depois com o título B, depois com o título C. Aquilo está tudo por ordem. É isto que é um dataset. É ter uma grande quantidade de dados, que são limitados neste dataset, vamos dizer que é a biblioteca, e nós temos estes dados todos. E ok, nós damos estes dados aos modelos, aos LLMs, que depois vão trabalhá-los e vão entendê-los. É muito importante estes dados e é por isso muitas vezes que as empresas querem os teus dados e as pessoas não percebem porque é que são as cookies e porque é que é isto dos dados e proteção de dados, é o quê? Exatamente, porque eles vão usar isso para marketing e para treinar estas inteligências artificiais. Então, um dataset são basicamente dados que são utilizados para dar aos modelos. Só dizer aqui que é muito importante que estes dados tenham a informação correta, porque se os modelos são treinados com informação errada ou que é fictícia, então eles vão dar respostas erradas ou fictícias. E é aqui que vem o quinto termo, alucinação. Significado, quando o modelo inventa coisas. Bem, se tu utilizaste o ChatGPT há 6 meses, 1 ano, 2 anos, lembras-te que ele dizia coisas que simplesmente não eram verdade e inventava coisas sem necessidade. Porquê? Bem, principalmente porque estes modelos são treinados para benchmarks, e esta palavra não está aqui, mas basicamente são testes. São testes que são feitos aos modelos para ver a sua capacidade. E tu sabes na escola, quando tinhas um exame, não sabias a resposta a uma pergunta, mas tentavas responder alguma coisa porque o professor podia te dar alguma notinha ali, acrescentar algo naquela resposta. Mesmo que não estivesse completamente certo, tu respondias na mesma. É isso que estes modelos fazem. Eles estavam treinados para, ok, não está certo, mas deixa-me aqui responder. E para quê? Para ter melhor resultado nestas benchmarks. A verdade é que isso causa-nos problemas porque no mundo real, quando nós queremos perguntar coisas ao ChatGPT, isso não é bom. Então isto foi uma das razões pelo qual estes modelos têm alucinações. Há outras, ok? Mas a verdade é que a alucinação é quando o modelo inventa uma coisa que não existe. Tu perguntas, por exemplo, quem é que era o primeiro-ministro de Portugal em 1800? E ele dá-te uma resposta. Mas Portugal não tinha um ministro em 1800. Então, o que é que ele está a fazer? Está a inventar, está a ter uma alucinação.
O sexto termo é embedding. Significado: a IA transforma texto em números para entender padrões e relações. É verdade, a IA não fala a nossa linguagem. Desculpa desiludir-te, mas não. Ela, na verdade, transforma o texto em números e esses números são depois utilizados para entender os padrões. Então, eu já te vou explicar melhor como é que isto é feito, mas o que tu tens que perceber é que tu dás um texto à inteligência artificial, ou é dado um texto, e esse texto, ou essa fotografia, ou esse áudio é traduzido em números. Muitos números. E estes números são conectados uns aos outros e é quase como uma linguagem que a IA cria para falar com os dados e entender o que é que os dados querem dizer. Porque imagina, se o ChatGPT tivesse a ler os documentos todos para chegar a uma resposta, ele ia demorar uma semana a dar uma resposta e ninguém ia utilizar. Então, por isso, ele tem que transformar aquilo que tu lhe dás e os dados que ele tem em coisas mínimas, pequenas, que ocupem pouco espaço, que ele consiga ler rápido e que ele consiga interpretar rápido. Então isto é quase como uma criação de uma nova linguagem para ele ser mais rápido, para ele entender melhor e para ele criar estas relações. Termo 7, token. Significado: a menor unidade de texto que uma inteligência artificial consegue processar. Os embeddings são esta transformação. O token é a unidade de texto. É como se fosse nesta nova linguagem. Qual é que é a unidade de texto, ok? E esta unidade é um token. Não é uma letra, não é uma palavra, é um token. Um token pode ser várias letras, pode ser uma letra. Bem, isto depende um bocadinho do algoritmo, ok? O que tu tens que entender é que os modelos interagem com estes tokens e que têm limites de interação. Ou seja, um modelo só consegue interagir, por exemplo, com 32 mil tokens. Se chegar ali aos 32 mil tokens, ele começa a perder o contexto e começa a não se lembrar daquilo que foi dito para trás. Mas já vamos falar disso mais à frente. Oitavo termo, janela de contexto. Significado: memória de curto prazo do modelo. Este é o número máximo de tokens que o modelo consegue interagir. Esta janela, vamos dizer que são 120 mil tokens. Se o modelo começar a utilizar 100 mil tokens, 110 mil tokens, ele vai começar a ficar muito confuso, porque é como se fosse um livro e tu só pudesses chegar ao fim do livro. Mas quando já estás quase a chegar ao fim do livro, já te esqueceste, já te perdeste em tanta informação e em tantas coisas. É o mesmo que acontece com o modelo. Então, se o modelo conseguir interagir com 1 milhão de tokens, ele consegue ter um livro inteiro lá dentro e consegue lembrar-se de tudo. Se ele conseguir interagir com 8 mil tokens, tu podes escrever 1000, 2000 palavras e ele já vai começar a ter algumas dificuldades em lembrar-se. O termo 9 é o agente. Significado: a IA deixa só de responder e começa a agir. Se tu fores ao ChatGPT e fizeres uma pergunta, ele vai te dar uma resposta, ok? E é só isso, ele dá-te a resposta. Um agente é mais do que isso. Um agente decide, pensa, faz perguntas. Então, basicamente pensa num agente como um decisor que está entre ti e as ferramentas. Vamos imaginar que tu deste uma pergunta ao ChatGPT. Antigamente, ele acionava um modelo e o modelo dava-te a resposta. No GPT-5 já não é assim. O GPT-5 já tem um agente. E eu vou usar isto para explicar o que é que faz um agente. Um agente tem várias ferramentas. Okay? Ele pode ir procurar websites, ele pode acionar um modelo de raciocínio, um modelo de fazer código ou um modelo para te dar uma resposta. E ele, depois de tu dares a pergunta, ele vai pensar: ok, o que é que eu faço aqui? Ok, vou primeiro procurar nos websites. Vai dar esta ferramenta vai procurar nos websites, vai fazer o que precisa, traz a informação de novo, dá ao agente. E o agente, com esta informação, pergunta: ok, o que é que eu faço agora? Vou dar a um modelo de fazer código. O modelo de fazer código faz o código, gera o código, dá de novo ao agente. O agente pergunta: ok, o que é que eu faço outra vez com isto? Vou precisar de uma informação do utilizador. Pergunta-te uma informação. Tu dás essa informação, o agente volta a pensar o que fazer, pergunta ao modelo, o modelo dá a resposta e a resposta vai de novo para ti. Então, este é o trabalho de um agente. É trabalhar com as ferramentas que tem para perceber o que é que tem que fazer. Seja ir buscar informação, dar respostas, fazer uma ação, fazer uma tarefa, o agente pode servir para muitas coisas. É como se literalmente tivesses um assistente digital autónomo dentro da ferramenta. O termo 10 é RAG. Significado: Retrieval Augmented Generation. O RAG basicamente combina o poder do modelo com o conhecimento de fontes externas. Ou seja, tu és, por exemplo, uma empresa e tu vais colocar vários documentos, vários arquivos numa base de dados. E tu vais fazer o embedding desses documentos, tu agora já sabes o que é que isto é, e esses documentos são transformados em tokens e na linguagem da inteligência artificial. E depois, o modelo, para além de ter o seu conhecimento já do modelo, consegue ir a esta base de dados, ler, porque já está na linguagem dela, e trazer essa informação, trabalhar com a informação do modelo e dar-te a resposta. Então é isto que é um RAG. É basicamente aumentar a capacidade do modelo com fontes externas.
Termo 11. Open Source e Closed Source. Significado: código aberto ou código privado. Então, basicamente isto quer dizer o quê? Há algumas empresas que deixam os seus projetos open source. Isto quer dizer que toda a gente pode ver, está aberto ao público. As pessoas podem ir lá, testar, ver se existem bugs, dizerem para melhorar esta parte do código, estenderem o projeto. Portanto, dá muita liberdade e mostra que a empresa confia e quer dar o poder de outras pessoas utilizarem aquela ferramenta. Closed Source é exatamente o contrário, ninguém tem acesso àquilo, é privado e apenas a empresa é que tem acesso ao código. Então isto pode ser bom para a empresa, porque só ela é que tem acesso àquela tecnologia e só eles é que sabem como é que aquilo está feito, mas, por outro lado, para o utilizador, deixa-te dependente daquela empresa porque ela é que tem o poder sobre aquela ferramenta. Na prática, Open Source dá-te mais transparência e liberdade e Closed Source dá-te mais privacidade e melhor performance. Termo 12. AGI. Significado: Artificial General Intelligence. AGI é um conceito de inteligência artificial que ainda não existe, ok? Portanto, já estamos a falar aqui um bocadinho do futuro. Mas basicamente os modelos hoje são bons em uma coisa: em escrever texto, em gerar imagens, em gerar música, algo deste género. A AGI é diferente porque ela vai ser boa em tudo. Basicamente vai ser um modelo que vai ser capaz de fazer isto tudo. Hoje em dia nós temos de ter o agente, não é? O agente é que decide se vai para este modelo, se vai para ali, se faz aquilo. A AGI já tem isto tudo nela, não precisa de agente, não precisa de nada, não precisa de outros modelos, ela faz tudo sozinha. Então é uma grande capacidade de apenas um modelo conseguir fazer várias coisas ao mesmo tempo. E aqui falamos de outra coisa que não está nos termos, mas é uma dica bónus, que é multimodalidade. A multimodalidade é a capacidade de um modelo trabalhar com várias coisas, trabalhar com texto, com imagens, com áudio, várias coisas ao mesmo tempo. Então nós dizemos que este modelo tem multimodalidade. O 13º termo é ASI, significado: Artificial Super Intelligence. E aqui já vamos ainda mais à frente. É um modelo que não é só capaz de fazer estas coisas, ultrapassa todas as capacidades cognitivas de um humano. Seja raciocinar, seja criatividade, seja pensar nas coisas, seja decidir, este modelo ultrapassa tudo. Bem, e aí já é mesmo no futuro, já é uma coisa que nós nem sabemos o que é, não sabemos como é que vai ser criada, não sabemos, honestamente, bem sequer o que é que quer dizer, mas é este o significado. E quando falam de Super Intelligence, ASI, é isto que estão a falar. É deste modelo que será criado provavelmente no futuro e que vai ter uma capacidade que vai ultrapassar toda a capacidade dos humanos. E chegamos ao fim dos termos de inteligência artificial. Muitos termos que descobrimos aqui e há muita coisa boa, muito sumo que tu podes tirar. Este foi um vídeo para tu aprenderes e se estás a ver um vídeo destes e chegaste até aqui, eu quero-te dar os parabéns honestamente, porque não é toda a gente que tira um bocadinho do seu tempo para aprender coisas novas, para perceber os termos, para, ok, deixa-me tirar o meu ego de achar que sei tudo e deixa-me aprender isto, deixa-me perceber realmente se há aqui alguma coisa nova que eu posso melhorar. Então, eu quero dar os parabéns por isso. Escreve nos comentários se tens mais alguma dúvida, algum termo que tu não percebas e que eu não trouxe aqui, se calhar não trouxe todos, mas também foi para não estender o vídeo ao máximo. Mas eu espero mesmo que tenhas gostado e até ao próximo.